dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Mariane Shimoda e nesse episódio do AcaCast a gente vai fazer algumas atualizações sobre o continente africano. Eu sou a Júlia Ferrarese e antes da gente começar a fazer todas essas atualizações, eu queria falar para vocês aí que já acompanham o Oca, acompanhar ainda mais nas nossas outras redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, nas threads, no X, que era o antigo Twitter, Spotify e também no nosso canal no YouTube da Rádio TV FAAP. Todos eles são Oca Africano, então nos acompanhem lá que tem sempre notícias e acontecimentos fresquinhos sobre a África. Infelizmente, esse aqui é o último episódio dessa temporada, mas fiquem ligados porque daqui no próximo semestre, no caso, a gente vai ter outra temporada com novos episódios fresquinhos para vocês. Para dar um resumo, né, do que a gente acabou discutindo nesse semestre, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu em cada episódio, né? No primeiro episódio a gente falou sobre os grandes feitos históricos dos atletas do continente africano nas Olimpíadas desse ano em Paris. No segundo episódio, a gente falou, Mari, da relação que a China tem com a África, né? Então, como que a China tem investido no continente, com qual quantia a China tem colocado no continente também, e quais são as projeções futuras. Bom, Ju, já no terceiro episódio, né, a gente fez mais um questionamento, né, sobre se a África teria um novo nome. Então, a gente falou sobre a origem desse nome e também a gente pontuou, né, os desafios e obstáculos de uma possível mudança desse nome do continente africano. Já no quarto episódio, a gente falou do chifre da África, né? Então, quais são os países que englobam o chifre africano e também quais são os principais acontecimentos e obstáculos que a região tem enfrentado nesse último semestre. Bom, gente, é isso. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a COP, né? A COP29, que está acontecendo nesse exato momento que a gente está conversando, Ju. Ela vai do dia 11 até o dia 22 de novembro. E aí as pessoas se perguntam, né, o que é a COP? A COP, ela, em breves palavras, ela é uma conferência, né, Conferência do Clima, né, da ONU. E ela tem o objetivo de discutir e buscar soluções para a crise climática que tem assolado, né, todo o mundo. E, além disso, também ela está acontecendo esse ano em Baku, que é, como vocês podem ver aqui, a capital do Azerbaijão. E, enfim, a COP, ela acaba reunindo diversos representantes, tanto estatais quanto ativistas e de organizações, né, até indivíduos, atores individuais, em relação ao continente africano, né, esses representantes do continente africano que estão na COP, eles estão lá para buscar mais investimentos em projetos climáticos, junto com reformas no sistema financeiro internacional que já existe. Então, a reforma é uma das principais preocupações dos líderes africanos, né? Porque ela liberaria mais fundos para os projetos de energia limpa e projetos que envolvem o ESG, né? Que é uma pauta super importante, muito mais nos dias de hoje, onde tudo se baseia em mudanças climáticas, aquecimento global e tudo mais. Então, um desses projetos envolve, por exemplo, os cimidouros de carbono. E, segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, a captura desses recursos, né, financeiros, eles acabam gerando um aumento no PIB do continente. E a gente sabe que o continente africano é aquele que tem o menor PIB, então se resoluções da COP relacionadas a isso derem certo e forem realmente efetivadas, o PIB do continente pode sim crescer. E, além disso, a proposta New Collective Bargaining Agreement pretende substituir um compromisso que tem sido falho nas últimas conferências e nos últimos anos. Então, quer substituir, né, esse compromisso com o fornecimento de cerca de 100 bilhões de dólares de países ricos, né, as potências... Países desenvolvidos, Exato, né? as potências, para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, que, nesse caso, né, compõem quase todo o continente africano. E aí, uma curiosidade para vocês aí que estão escutando a gente, é que ano que vem a COP vai acontecer aqui no Brasil. Então, em 2025, a cidade de Belém, lá no Pará, vai sediar a COP. E é por isso que a gente tem que estar ligado e antenado no que está acontecendo na COP desse ano. Porque o que for resolvido esse ano vai ter uma continuidade ano que vem, que vai ser resolvido, discutido, debatido aqui no Brasil. Então, todos esses líderes vão chegar aqui e, enfim, Belém vai ficar uma loucura com esse monte de gente. Obviamente, a gente vai falar disso nos próximos episódios ou até em algum post do Instagram, do TikTok, do Twitter, sobre essa conferência, né? Por isso, vocês têm que ficar ligados. Fiquem ligados. Bom, gente, falando também de acontecimentos importantes, é imprescindível a gente falar sobre a vitória do Trump, né? Porque é uma grande potência, a gente sabe disso. E, obviamente, ele vai ter um impacto no continente africano, né? A gente tem que lembrar também que ele tem um lema, né? Além de vários lemas que ele tem no caso, que é o American First, que é uma política nacionalista
isolacionista e como, assim, uma tradução literal, coloca os Estados Unidos acima de tudo e todos, né? Então, Primeiro lugar. Exato. Então, o que acaba acontecendo é que ela leva uma redução de gastos em programas de desenvolvimento para outros países, em grande maioria para o continente africano, acaba sendo afetado por isso. E a gente vale lembrar também, como a gente falou no segundo episódio, né, e você relembrou a gente, que a China acaba tendo uma maior atuação no continente, obviamente da Rússia, e o Trump acaba vendo isso como um temor, né, um certo medinho que ele tem dessas outras potências terem domínio na região. E a gente pode observar isso com a criação do Development Finance Corporation, que é um orçamento 2 vezes maior do que o governo anterior. Além disso, também a gente pode presumir que o seu mandato ele é mais transnacional, né? O que é isso? A gente leva os países africanos a acreditar que essas relações comerciais elas vão ser mais fortes do que a do governo antecessor, que é do Biden, né? Exato. E até o governo dele mesmo, né? Porque é o segundo governo, o segundo mandato do Trump, né? Ele ainda não começou de fato, se inicia a partir do ano que vem, janeiro do ano que vem, mas é um segundo governo Trump. E a gente não sabe ainda como que ele vai manejar as relações que os Estados Unidos tem com o continente africano, né? Com os países africanos, até porque a gente tem um histórico aí dos outros 4 anos de governo Trump, que tem relação com a paralisação da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Ele acabou retirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, que fala justamente disso que a COP vem falando, né? De mudanças e desenvolvimento de práticas e políticas que abordam questões do meio ambiente. Então, realmente, a gente não sabe, a gente tem uma previsão, mas é impossível dizer, de fato, como que essas relações Estados Unidos e África vão ficar nos próximos 4 anos. E essa vitória, ela acaba por representar tanto coisas positivas quanto negativas, a depender da política do país africano que a gente está falando, né? Então, no Quênia, por exemplo, eles comemoraram a vitória do Trump porque a embaixadora dos Estados Unidos no país, a Maggie Whitman, ela elevou a relação entre ambos os países, atraindo investimentos de empresas norte-americanas para o Quênia, fazendo com que o Quênia tivesse um recurso, uma capacidade econômica ainda maior, transformando o país na maior economia da África Oriental. Então, pode ser que sim, tenham aspectos positivos, mas apesar de parecer uma boa ideia, essa relação, né, da embaixada norte-americana no Quênia e essa relação dos dois países, elas também geram revoltas em alguns ativistas da região e da oposição, né? Porque políticas econômicas como esta, elas representaram um aumento de impostos planejados na região. Então, muitos quenianos acabaram ficando revoltados, porque, obviamente, eles vão ter que pagar mais, né? Parcela do salário deles e das economias deles. Então, eles esperam que essa nova administração do Trump faça uma revisão dessa relação tributária ali no Quênia. Falando um pouco sobre eleições no geral, né, a gente não pode esquecer de pontuar Moçambique, né, que tem sofrido grandes agitações desde que o Daniel Chapo, do partido Frelimo, ele acabou ganhando as eleições, né. Para dar uma contextualizada, a Frelimo, ela é um partido político de Moçambique, né, que ela governa desde 1975, que foi a independência do país, sobre Portugal. E essas agitações, elas podem acabar ocasionando certos problemas econômicos no país, né? Porque esses protestos têm a possibilidade de atrasar certos projetos que o país tem em questão de linhas de gás de multinacionais. Isso foi dito pela Florence Schmidt, que é uma analista do banco holandês Rabobank. Ela afirma que o reinício de uma construção de uma planta de exportação de gás natural liquefeito de 20 bilhões de dólares pela Total Energies depende de uma transição presidencial tranquila, que é o que acaba não acontecendo. A gente pode ver aqui na imagem, né? Sobre esses protestos de ativistas, opositores da Frelimo, né? E é bem comum a gente observar no continente africano levantes populares, né, de grupos civis, até porque a gente sabe que muitos países no continente africano, eles acabam tendo políticas, de certa forma, autoritárias, né, e que tem uma certa posição ali de ideologias e tudo mais, e grande parte disso é proposto e imposto pelas potências. A gente sabe que eles exercem, sim, influência no continente africano e que essas políticas elas devem ser não reorganizadas, mas como que eu posso dizer? Revistas, exatamente, para
promover uma harmonia populacional, né? Porque senão as etnias e grupos étnicos diferentes vão continuar em guerras e massacres e violências que são cada vez maiores no continente. E por isso que a gente tem que enfatizar o continente, falar o quão rico, vasto e diverso ele tem, ele possui, né, diversidade cultural imensa, e ele deve ser desmistificado, né? O continente africano não é só aquilo que a gente está acostumado a ver. Ele é muito mais, ele também é um continente com inúmeras riquezas, inúmeros talentos, e muitas vezes a gente não acaba não percebendo isso, porque a gente tem aquela ideia de África ser um continente pobre, subdesenvolvido. Exatamente, deserto, então um continente com muitas dificuldades, mas não. E é para isso que o Oca tá aqui, né? Para justamente trazer informação, trazer conhecimento. Além da gente pontuar, obviamente, as questões, né, conflitos políticos, econômicos, a gente também exacerbar essa questão cultural. A gente fala isso bastante no Instagram, sobre indicações, questões também de filmes, a gente fala sobre produções belíssimas. E a gente tem que lembrar também essa questão da diversidade que a Ju falou, é uma questão também bem antiga, né, histórica da partilha da África, né, que o continente, assim, ele é muito mais diverso do que ele hoje é. Antigamente ele era ainda muito mais diverso por conta dos países que acabaram dividindo o continente, né. Então a gente vale lembrar que, né, como eu falei, os conflitos, eles são em grande parte gerados pelos países, essas grandes potências, né. Então a questão de catástrofes e grande número de vítimas, em grande parte, como eu falei, Estados Unidos, Rússia e China querendo exercer influência no continente africano. É isso, gente. Muito obrigada por acompanharem a gente nesse último episódio dessa temporada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não viram os outros podcasts, né, os outros episódios... Estão esperando o quê? Tá tudo lá, gente. É só procurar, acessar, que tá tudo disponível. E não só no YouTube, né, com o podcast, mas como a gente já falou, tem muita informação no TikTok, tem muita informação no Instagram. Onde mais? Twitter, Threads, Blue Sky, tem muita informação em muitos lugares. Estamos em todos os lugares. Então acompanhem a gente, que vale a pena, gente. A África é, sim, um lugar a ser explorado, pesquisado, estudado. A gente espera vocês para a próxima temporada. Então fiquem ligados aí em todas as redes sociais que a gente pontuou. E Ju... Muito obrigada. Coisa pra falar? Muito obrigada, Mari, por ter comandado aí o podcast esse semestre. A Mari, para quem não sabe, foi a nossa coordenadora oficial do podcast. Queremos agradecer também o professor Lucas Leite, né, que é a grande mente, o nosso grande professor aqui do OCA. Então, muito obrigada, professor, por estar sempre nos apoiando, sempre nos incentivando, querendo fazer com que nós nos formemos de uma forma melhor, nos tornamos pessoas internacionalistas melhores. Buscar mais informações, mais conteúdo para vocês. E, obviamente, isso daqui, tudo não seria possível. Tem as pessoas atrás dos microfones, das câmeras. Bom, então a gente vai falar agora um pouquinho. No áudio, a gente tem o Rafael Sampaio ajudando a gente. No playout, a gente tem a Mariana Coelho. Na direção de imagem, o Lucas Pinho. No roteiro, a Mariana Shimoda e a Júlia Ferrarese. E na produção também, a gente tem o Alziro Toninho, o Mikael Roira, a Júlia Gitti, a Júlia Farias e o Gabriel Zanata. Muito obrigada, gente. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Fiquem esperando. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.